Imagine envelhecer. Seu corpo deteriora, células param de funcionar, órgãos falham, você está morrendo. Inevitável, universal. Mas então, em vez de morrer, algo impossível acontece. Seu corpo começa a regredir, células mudam, estruturas se reorganizam e você volta. Não rejuvenescido, mas literalmente transformado de volta ao estágio inicial da vida, como bebê, pronto para crescer novamente, viver novamente e repetir o ciclo, infinitamente. Isso não é ficção científica, isso acontece agora, em oceanos ao redor do mundo, com criatura chamada Turritopsis dohrnii, água-viva de aproximadamente 4 milímetros de diâmetro. E quando os cientistas estudaram seu ciclo de vida, descobriram algo que desafia tudo o que sabemos sobre biologia. Ela não apenas vive longo tempo, ela pode, teoricamente, viver para sempre, porque desenvolveu capacidade de reverter envelhecimento. Completamente, voltando ao início e recomeçando. Se você gosta de histórias marítimas que parecem reais demais para serem ficção, deixe seu like e se inscreva no canal O Marinheiro Insone, porque o que vou mostrar agora não é lenda, é ciência documentada que está revolucionando compreensão sobre envelhecimento e morte. Existem estudos publicados, observações em laboratório, análises genéticas. E o mais extraordinário não é apenas que essa criatura existe, é que o mecanismo que usa pode, eventualmente, ter aplicações para humanos. Não imortalidade completa, mas talvez extensão de vida, regeneração, cura de doenças degenerativas. Águas-vivas são cnidários, filo que inclui também corais e anêmonas. Tem estrutura corporal simples, sem cérebro centralizado, sem coração, sem órgãos complexos, apenas camadas de células, tentáculos e sistema nervoso difuso. Mas apesar de simplicidade, são sobreviventes extremamente bem-sucedidos. Existem há mais de 500 milhões de anos. O ciclo de vida típico de água-viva tem duas fases principais. Primeira é pólipo, estágio séssil, preso à superfície, rochas, conchas, estruturas subaquáticas. Pólipo se parece com um pequeno tubo, com tentáculos no topo, captura alimento, cresce e eventualmente se reproduz. Reprodução acontece através de processo chamado estrobilação. Pólipo produz brotos. Esses brotos se separam, transformam-se em éfiras, pequenas medusas imaturas. Éfiras nadam livremente, crescem, desenvolvem-se em medusas adultas. Medusa é forma reconhecível, corpo em forma de sino, tentáculos pendurados, nadando através de pulsações, capturando presas pequenas, plâncton, larvas, ovos de peixe. Medusa vive por período, semanas, meses, dependendo da espécie. Reproduz-se sexualmente, libera gametas na água. Fertilização ocorre, larvas se desenvolvem, assentam como novos pólipos, e ciclo recomeça, e então medusa morre. Fim do ciclo de vida individual. É assim para quase todas as águas-vivas, mas não para Turritopsis dohrnii. A descoberta começou em laboratórios, nos anos 1990. Pesquisadores estudando diferentes espécies de águas-vivas, mantendo-as em tanques, observando ciclos de vida, e notaram algo estranho com Turritopsis dohrnii. Quando medusas ficavam estressadas, por falta de alimento, por mudanças de temperatura, por ferimentos, elas não morriam, ou pelo menos não todas. Algumas começavam um processo diferente. O corpo da medusa começava a encolher, tentáculos retraíam, sino se achatava e criatura afundava, assentava no fundo do tanque e começava a se transformar. Células se reorganizavam, estruturas mudavam, e em dias o que antes era medusa adulta tornava-se massa de células. Depois pólipo, completamente funcional, idêntico a pólipo jovem. E esse pólipo podia crescer,
produzir novas medusas que podiam viver, envelhecer e repetir processo. Inicialmente, pensaram que era anomalia. Erro, mas observações repetidas confirmaram. Era real, consistente e funcionava. O processo foi nomeado transdiferenciação celular. É fenômeno onde células diferenciadas, especializadas, convertem-se em tipos celulares diferentes, sem passar por estágio de célula-tronco. Em organismos normais, células são especializadas. Célula muscular é muscular. Célula nervosa é nervosa. Não mudam, podem se dividir, criar cópias de si mesmas, mas não transformar em tipo completamente diferente. Mas em Turritopsis dohrnii, durante regressão, células fazem exatamente isso. Células do sino da medusa transformam-se em células do pólipo. Células de tentáculos mudam função. Estruturas são desmontadas e remontadas. É como se o corpo inteiro fosse reprogramado, voltando ao estado anterior e depois desenvolvendo novamente. Geneticamente, o processo envolve ativação de genes específicos, genes associados com pluripotência, capacidade de células se tornarem múltiplos tipos e desativação de genes de diferenciação terminal. Cientistas identificaram vários genes-chave, mas o mecanismo completo ainda não é totalmente compreendido. É complexo, envolve múltiplas vias moleculares, sinais químicos, alterações epigenéticas. Mas o resultado é claro: Turritopsis dohrnii pode reverter envelhecimento, biologicamente, completamente, e teoricamente fazer isso indefinidamente. Por isso é chamada de água-viva imortal, único animal conhecido com capacidade de reverter completamente ciclo de vida. Outros organismos têm regeneração impressionante. Planárias podem regenerar corpo inteiro de pequenos fragmentos. Axolotls regeneram membros, mas nenhum reverte envelhecimento completamente como Turritopsis. Mas é importante entender limitações. Turritopsis dohrnii não é indestrutível, não é invencível. Pode ser morta facilmente. Predadores comem águas-vivas, peixes, tartarugas, outras águas-vivas maiores. Se Turritopsis é consumida, morre. Não há reversão. Doenças podem matar, parasitas, infecções. Se danifica um corpo antes de processo de regressão iniciar, criatura morre. Condições ambientais podem matar. Mudanças drásticas de temperatura, poluição, falta de oxigênio, todos fatais. E competição por recursos. Se não há alimento suficiente, se ambiente é inadequado, criatura pode morrer antes de conseguir regredir. Então, imortalidade é condicional. Funciona apenas contra envelhecimento natural, não contra violência externa, não contra ambiente hostil. Isso explica por que oceanos não estão completamente dominados por Turritopsis dohrnii. Se fossem verdadeiramente imortais e invencíveis, proliferariam sem controle. Mas não fazem, porque a maioria morre antes de poder usar capacidade de reversão. Mas em condições ideais, em laboratório, com proteção contra predadores e condições estáveis, Turritopsis pode teoricamente viver indefinidamente, ciclo após ciclo, sem fim natural. E isso fascina cientistas, porque se entendermos o mecanismo completamente, talvez possamos aplicá-lo. Não para tornar humanos imortais, isso é improvável e provavelmente indesejável, mas para tratar doenças, para regenerar tecidos, para retardar envelhecimento patológico. Pesquisas estão em andamento, múltiplos laboratórios ao redor do mundo estudam Turritopsis dohrnii, sequenciaram genoma, identificaram genes envolvidos, estudam vias moleculares. O objetivo é entender como células são reprogramadas, como diferenciação é revertida, como processo é controlado. Porque se pudermos replicar, mesmo parcialmente em células humanas, aplicações seriam revolucionárias. Medicina regenerativa poderia avançar dramaticamente.
Atualmente, terapias com células-tronco tentam regenerar tecidos, mas células-tronco são limitadas, difíceis de obter, difíceis de controlar. Mas se células adultas pudessem ser reprogramadas diretamente, convertidas em tipos necessários, sem passar por células-tronco, seria mais simples, mais eficiente, mais seguro. Poderia tratar doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, onde células nervosas morrem. Se pudéssemos reprogramar células próximas para substituir perdidas, doença poderia ser controlada. Lesões de medula espinhal, atualmente irreversíveis, mas com reprogramação celular, talvez células ao redor pudessem ser convertidas em neurônios, restaurando função. Doenças cardíacas. Infarto mata células do coração, que não se regeneram naturalmente, mas reprogramação poderia criar novas células cardíacas, reparando dano. Envelhecimento em geral não é doença, mas processo degenerativo. Células envelhecem, param de funcionar adequadamente, acumulam dano. Se pudéssemos rejuvenescer células, reprogramá-las periodicamente, envelhecimento poderia ser retardado, não eliminado, mas desacelerado. Isso não é ficção distante, é área ativa de pesquisa, chamada reprogramação celular. Já teve sucessos. Em 2006, Shinya Yamanaka descobriu que células adultas podiam ser reprogramadas em células-tronco pluripotentes induzidas, iPSCs, usando apenas 4 genes. Ganhou o Nobel em 2012. Mas iPSCs ainda são células-tronco. Precisam ser diferenciadas depois. Turritopsis faz diferente. Transdiferenciação direta, sem estágio intermediário. Potencialmente mais eficiente. Então, estudar Turritopsis pode fornecer insights, novos métodos, novos genes, novas vias, que poderiam ser aplicadas em medicina humana. Mas há desafios. Turritopsis é animal simples, humanos são complexos, trilhões de células, órgãos interdependentes, sistemas regulatórios elaborados. O que funciona em água-viva pode não funcionar em humano. E há riscos. Reprogramação celular descontrolada é câncer. Células que se dividem sem parar, que não seguem regras normais. Então, qualquer terapia baseada em reprogramação precisa ser extremamente controlada. Precisa, segura, mas potencial existe. E pesquisa continua, lentamente, cuidadosamente, mas avançando. Há também questão filosófica. Se humanos pudessem viver muito mais tempo, ou mesmo indefinidamente, seria bom? Desejável? Populações já estão crescendo, recursos são limitados. Se pessoas não morressem, como sociedade funcionaria? Empregos, aposentadorias, relações, tudo mudaria, e psicologicamente. Humanos são moldados por mortalidade. Sabemos que tempo é limitado. Isso dá urgência, significado. Se tempo fosse infinito, motivação mudaria, propósito mudaria. Essas são questões sem respostas fáceis, mas são relevantes, porque tecnologia pode eventualmente permitir extensão significativa de vida. E sociedade precisa estar preparada. Mas voltando a Turritopsis dohrnii, criatura continua vivendo em oceanos, pequena, insignificante para a maioria, mas carregando segredo extraordinário. Ela prova que morte não é absolutamente inevitável, que biologia pode contorná-la, pelo menos em algumas circunstâncias, e isso muda a perspectiva. Por milênios, humanos aceitaram morte como final absoluto, inevitável, universal. Mas Turritopsis mostra exceção. E se há uma exceção, talvez possa haver outras. Não estou sugerindo que humanos se tornarão imortais. Isso é improvável e talvez indesejável. Mas talvez possamos aprender, estender saúde, retardar degeneração, viver não apenas mais tempo, mas melhor. E tudo começou com observação de criatura minúscula, em tanque de laboratório, fazendo algo que não deveria ser possível, mas era.
e mudou tudo. Você acha que humanos deveriam buscar imortalidade biológica ou morte é parte essencial da vida? Comente sua opinião. Se você gostaria de viver indefinidamente, ou se você aceita a mortalidade, se você acha que pesquisa nessa direção é valiosa ou perigosa. E diga de onde você está assistindo. O mar guarda histórias diferentes em cada lugar, e Turritopsis dohrnii é uma das mais extraordinárias, porque nos força a questionar o que pensávamos ser absoluto. Se inscreva no canal O Marinheiro Insone para mais histórias sobre criaturas marinhas que desafiam compreensão. Porque o oceano não é apenas vasto, é laboratório de possibilidades biológicas, onde a evolução experimenta e, às vezes, cria algo impossível. Turritopsis dohrnii existe. Isso é fato científico. Pode reverter envelhecimento completamente. Isso é documentado. E pode, teoricamente, viver para sempre em condições ideais. Isso é aceito. Mas se aplicaremos isso a humanos, ninguém sabe. Talvez sim, talvez não. Mas possibilidade existe, e isso por si só é extraordinário, porque significa que o oceano não guarda apenas peixes, não apenas beleza, mas respostas para perguntas que nem sabíamos fazer, sobre vida, sobre morte e sobre o que é possível quando biologia é empurrada ao limite. E Turritopsis dohrnii, criatura de 4 milímetros, transparente, frágil, é prova de que no oceano, impossível às vezes é apenas questão de perspectiva. E que natureza, dada tempo suficiente, encontra soluções que parecem mágica, mas são apenas biologia, extraordinariamente complexa, extraordinariamente bela e extraordinariamente inspiradora.